O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 459. Tocar, tocar. Eu ponderei por muito tempo. Siddhartha aproximou-se de Seong Ji-han enquanto ele falava sobre o que deve ser feito para libertar a humanidade do inimigo. Você pensou nisso enquanto o deus marcial repetia suas regressões infinitas? Sim. As regressões do deus marcial. Durante a era de Ashoka, Siddhartha empreendeu isso. Ao regredir, ele acumulou poder e, simultaneamente pensou em maneiras de eliminar os inimigos da humanidade. Verdadeiramente um sobre-humano. Como Seong Ji-han estava maravilhado com ele. Balançar. Siddhartha levou a mão ao olho vermelho flutuante. E, mais uma vez, devo me desculpar. Eu testei você com isso. O que? Isso também foi um teste. Sim, já sou um homem morto. Este administrador vermelho emergiu de dentro de você. Então aquele olho vermelho que saiu de Siddhartha conhecia as circunstâncias de Sang Ji-han porque na verdade estava dentro de seu corpo. Assim como Siddhartha tocou o olho. Você que percebeu pela sexta vez. Você manteve sua palavra. O que você fez não foi se afastar, mas um verdadeiro desafio. O olho perdeu a cor e desapareceu. Ao mesmo tempo, a energia vermelha foi reabsorvida pelo corpo de Sang Ji-han. Ele agora podia entender aproximadamente a situação. O administrador vermelho me mostrou uma ilusão. Ele queria ver se eu sucumbiria a isso. O êxtase ao se tornar administrador vermelho foi realmente significativo. Especialmente quando ele esmagou Tu Seong dissimuladamente. Ah, não admira que alguém deseje se tornar um administrador permanente. Claro, sua emoção diminuiu rapidamente quando ele retornou à Terra e transformou Yoon Sea e Seong Jia em seres da linhagem vermelha. Sem testemunhar isso, eu poderia ter considerado isso brevemente. Relembrando o grotesco Yoon Sea que se transformou em um monstro com olhos, Seong Ji-han franziu a testa. Quantos testes eu tenho que passar? Peço desculpas, foi importante para mim. E se eu tivesse falhado neste teste? Sua verdadeira forma já se autodestruiu com o deus marcial. As regressões infinitas teriam chegado ao fim. Você não teria mais corpo. Suoshi. Ao ouvir as palavras de Seong Ji-han, Siddhartha olhou para ele em silêncio. Mas você tem um corpo, não é? Você está dizendo que é meu? Sim, se você sucumbisse à tentação do vermelho, eu pretendia usar seu corpo em seu lugar e depois devolvê-lo. Com essas palavras, Siddhartha sorriu. Mas vendo o quão firme é a sua vontade, parece que não precisaria fazer isso. Ele até se preparou para sequestrar seu corpo caso caísse na tentação do administrador. Quando ele disse a Seong Ji-han para queimá-lo com a chama sagrada, ele tinha tudo planejado. A expressão de Sang Ji-han mostrou que ele estava impressionado. Não é de admirar que o deus marcial fosse tão cauteloso com essa pessoa. A razão pela qual ele se transformou em uma cabeça de cobra e tentou desesperadamente eliminá-lo ficou clara. Agora que passei em todos os testes, diga-me qual solução você encontrou. É bem simples, eu criei uma habilidade para combater o vermelho. Uma habilidade, é uma estatística? A pergunta de Seong Ji-han, Siddhartha assentiu. Como você pode ver, os realizados podem escapar do vermelho, mas a realização, não é algo que possa ser concedido a toda a humanidade. Os humanos são seres que acham bastante difícil apenas sustentar a vida. Poucos buscam a autorrealização. Bem, é claro. Se todos os cães e vacas pudessem perceber, o Red já teria sido erradicado há muito tempo. Então, isolei parte dessa constatação, apenas para criar um meio de combater os vermelhos. Isso é possível? Eu tive muito tempo. Neste sentido, as regressões infinitas serviram a um propósito útil. Quando Seong Ji-han assentiu, lembrando-se do que o administrador verde disse uma vez, ele perguntou. O administrador verde disse-me uma vez que tornar-me administrador permitir-me apagar o vermelho inerente à humanidade. Não seria melhor simplesmente excluí-lo? Se esse método funcionar, seria excelente. Mas o administrador verde não é uma entidade confiável, não é? Verdadeiro. Você não poderia confiar totalmente nas palavras de Yggdrasil. Ter vários métodos para eliminar o vermelho definitivamente não era uma coisa ruim. Como Seong Ji-han consentiu. Então passarei a habilidade para você. 1. Uma luz dourada começou a sair do corpo de Siddhartha. E logo, uma mensagem apareceu diante dos olhos de Sang Ji-han. Você obteve a habilidade de classificação FFF, Azure. Quando a estatística do Azure aumenta em 1, o fator vermelho desaparece. Quando o fator vermelho desaparece da humanidade, o limite de evolução da raça humana é redefinido com base nas espécies de grau médio. Azul. Parecia que era para contrastar com o vermelho. A habilidade, derivada de uma parte da realização de Siddhartha e dedicada exclusivamente a eliminar o vermelho, permitiu erradicar o fator vermelho com apenas um único incremento de ponto de estatística. No entanto, nota FFF, do ponto de vista do sistema, poderia haver uma habilidade mais inútil do que esta. Bloqueia o fator vermelho, que poderia evoluir para um administrador permanente, e limita o potencial da humanidade a uma espécie de nível médio. Verdadeiro, faz sentido ver as coisas dessa forma do ponto de vista do sistema Battle.net, e não do ponto de vista humano. A capacidade do Azure,
que selou o potencial de ascender a um ser absoluto, daí a sua má avaliação pelo sistema, era compreensível. Seong Ji-han abriu sua janela de status para verificar se o Azure estava devidamente resolvido. O que é isso? E seus olhos se arregalaram. As habilidades exibidas em sua janela de status eram totalmente diferentes do que ele esperava. Seong Ji-han piscou, olhando novamente para o lado de estatísticas de sua janela de status. Nível: 650. Alma marcial: 700. Vazio: 695. Vermelho: 50, selado. Eternidade, incompleta, 30. Azul: 0. Martial Soul e Void avançaram significativamente. Seu nível, que havia estagnado em 635, agora estava em 650, talvez devido a devorar as armas das relíquias em Tuseong. Martial Soul e Void também melhoraram consideravelmente em comparação com antes. Além disso, a eternidade diminuiu em 10, provavelmente por ter morrido tantas vezes para o deus marcial. Tudo isso era compreensível dadas as batalhas recentes. No entanto, o vermelho, já selado? A estatística Red, que estava perto de 500, deveria estar em torno de 700, semelhante a Martial Soul e Void após mais uma onda de energia em Tuseong. Mas em sua janela de status, foi exibido apenas 50, com selado, escrito ao lado. Isso era inutilizável? Mesmo com o atributo Azure ainda em 0, o vermelho está selado? Isso não é por causa do Azure, mas por causa da sua mão. Ah, certo, por causa disso. A mão do administrador deveria controlá-lo e mudar para um novo coração. Isso já havia se materializado em suas estatísticas? Tente aumentar o Azure. Seong Ji-han acenou com a cabeça e aumentou o atributo Azure em 1 ponto. Com a nota FFF, custou apenas um ponto residual. Então a estatística vermelha mudou para 100 e a nota, selado, desapareceu. O selo foi retirado, mas o vermelho não voltou totalmente para 700. Isso é porque, antes que Siddhartha pudesse terminar a frase, SSSS. Um globo ocular saltou da mão direita de Sang Ji-han. Seong Ji-han, o que você fez? Você se libertou do meu controle. Você não está mais me chamando de corpo principal. Você não é digno de ser o corpo principal. Por decreto do administrador, você será eliminado. Um novo corpo irá substituir você. O novo corpo é Yoon-sea? Correto. Ela parece adequada para um novo assentamento. A mão do administrador declarou abertamente sua intenção de mudar para Yoon-sea. Seong Ji-han fez uma careta. Esta criatura tinha que ser tratada aqui. Agora que a mão do administrador se opõe a você, todas as habilidades que você ganhou através dele foram transferidas. Então, dos 700 pontos, 600 pertencem a essa coisa? Isso está correto. Com essas palavras, Seong Ji-han se lembrou de quando transplantou a mão do administrador. Naquela época, apenas ter a mão aumentava suas estatísticas em 300. Considerando isso, a presença de 600 faz sentido. Lutando contra uma mão com poder estatístico de 600? Isso não seria tarefa fácil. Enquanto Seong Ji-han olhava para a mão do administrador parasitando seu corpo. Eu cuidarei disso. Siddhartha estendeu a mão em direção à mão em volta em chamas vermelhas. Então. Uau! A mão transferiu todo o seu poder de volta para Siddhartha. O que é isso? Você não deveria estar aqui. E você nem tem corpo. O que é isso? Embora a mão do administrador tentasse desesperadamente escapar enquanto queimava Siddhartha. Uau! À medida que a forma corpórea de Siddhartha desaparecia gradualmente, uma roda dourada apareceu dentro dele, absorvendo o fogo. Você pretendia me eliminar desde o início. A voz da mão do administrador ficou mais fraca. A roda dourada continuou girando até que a última chama desapareceu. E assim que a energia vermelha desapareceu. Voltei. Seong Ji-han se encontrou no local onde acendeu pela primeira vez a chama sagrada da roda dourada. A situação era tão idêntica que ele duvidou de sua sanidade. Mas então. Minha janela de status confirma que não foi uma ilusão. A estatística Red agora está em 100 e Azure em apenas 1. Estas duas habilidades provaram que os eventos anteriores não foram uma alucinação. A estatística diminuiu para 100, mas ter experiência como administrador parece ajudar a manter resultados semelhantes. Mesmo com uma redução de 1/7 nas estatísticas, a experiência de lidar com o vermelho como administrador ajudou a equilibrar o déficit. Enquanto Seong Ji-han estava se verificando. Uau! A roda dourada se moveu, sendo absorvida por seu corpo. A habilidade, Return of the Light, se transformou em Golden Wheel. Ao girar a roda dourada, o usuário pode reverter seu estado físico ao dia anterior. Isso inclui informações de localização. A roda dourada pode ser usada 3 vezes no total. Então mudou de Return of the Light para Golden Wheel. Voltar ao estado físico do dia anterior foi excelente. Mas também reverter a localização foi excepcionalmente útil. Se eu atacar Tuseong, posso retornar à Terra antes que um dia passe. Isso não se limitou a Tuseong, mas também poderia ser usado em outros lugares. Por exemplo, ao atacar o covil do Lorde Dragão,
Isso ajudaria a retornar quando o caminho de volta não estiver claro. Simplesmente perfeito para a situação atual. Como Seong Ji-han se sentiu grato pela visão de Ashoka. Estrondo. O chão tremeu muito. A luz do portal enfraqueceu. É hora de ir embora. Tendo obtido tudo o que era necessário, era hora de retornar à Terra. Quando Seong Ji-han entrou no portal, um brilho dourado surgiu da posição da roda dourada. Seong Ji-han, fiz tudo o que pude. Mas há uma preocupação. Uma preocupação? O que é? Dongbang Saki. E ele? Para esconder suas verdadeiras intenções do deus marcial, ele se aprisionou na espada Taiji. Aprisionou-se na espada Taiji? O que exatamente isso significa? Você terá que extrair a essência da espada Taiji de Dongbang Saki. Então ele pode ajudá-lo. Ah. Dongbang Saki permaneceria um servo leal até desembainhar a espada Taiji. Tirar esse movimento definitivo dele significaria obter a ajuda de Dongbang Saki. Embora ele seja realmente um monstro. Seong Ji-han pensou em sua habilidade Marte ao Soul. Uma estatística que chegou a 700. Um poder suficiente para pressionar a maioria dos seres. Bem, eu deveria administrar. Afinal, eu também cresci muito. Você deve. Caso contrário, você e a humanidade perecerão pelas mãos dele. No brilho, a voz de Ashoka desapareceu. Certifique-se de ter sucesso.